A gente está aqui com a Mariana Sanches, ao vivo, direto de Washington. Mariana, bom dia. Tudo bem, Mariana? Mariana, você traz Bom para a dia, gente, Mauro. Bom dia a vocês. na sua Muito bom dia. coluna uma possibilidade do Brasil escapar desse tarifaço via justiça americana. Que possibilidade que é essa? Pois é, Mauro. Talvez quem acompanha o noticiário vá se lembrar que em maio desse ano houve uma pausa determinada pela Justiça, pelo Tribunal Internacional do Comércio aqui nos Estados Unidos, nas tarifas do Trump, que foram consideradas unanimemente naquele momento pelos juízes do tribunal como ilegais. E isso por quê? Isso porque a justificativa legal, jurídica, a base jurídica de sustentação das tarifas recíprocas, né, que tinham sido atrás em abril pelo Trump no dia no chamada libertação, a justificativa é a chamada de poderes econômicos de emergência internacional, a IEPA, que é uma legislação de 1977 que garante ao presidente algumas condições de reagir em casos de emergências nacionais, enfim, de cenários internacionais desafiadores com uma certa agilidade. O Trump está baseando a lei, as tarifas recíprocas e o tarifaço contra o Brasil justamente nessa IEPA, nessa lei. E essa lei foi contestada, essa justificativa foi contestada pelo advogado Elias Somin, que me deu a entrevista, como você bem dizia, e ele conseguiu ganhar, né? Ele venceu, as tarifas foram pausadas, a administração Trump recorreu e conseguiu uma liminar para que nesse período em que recorre, que não há uma decisão final da justiça, que as tarifas continuassem em vigor. A gente viu o dia 31 agora, na segunda instância, uma nova audiência em relação a essa ação e, mais uma vez, os juízes se mostraram céticos sobre os argumentos do Trump, porque, veja, o Trump, na questão das tarifas recíprocas, disse que a emergência nacional era o déficit dos Estados Unidos na balança comercial com dezenas de outros países. Além de não ser uma surpresa, essa é uma situação que já perdura décadas para os Estados Unidos, que são grandes importadores de quase tudo, na verdade. E não é nada incomum, nenhuma emergência. E foi exatamente isso que os juízes entenderam na primeira instância e que parecem inclinados a entender mais uma vez agora na segunda instância. É claro que o tempo do judiciário é um pouco diferente do tempo que o empresariado gostaria de ver, né? A gente lembra que as tarifas entraram em vigor hoje e uma resposta da justiça deve chegar só no fim de agosto ou começo de setembro. E é claro que o Trump pode recorrer se perder e levar o caso à Suprema Corte daí. Mas o que me diz o advogado Somin, que é o responsável pela legislação, é que caso eles vençam na justiça agora mais uma vez, isso com quase 95% de certeza, também bloquearia o tarifaço ao Brasil imediatamente, por uma extensão da decisão, justamente porque o Trump baseia os dois tarifaços na mesma regra. Então, ele me diz, inclusive, que o caso do Brasil é ainda mais claramente ilegal do uso dessa legislação. Por quê? E aí questiona ele, né? O governo Trump diz na ordem executiva que assinou na semana passada para impor essas tarifas, que existem ameaças do Brasil em relação aos Estados Unidos, e aí, entre as ameaças, lista justamente o julgamento do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e a questão das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à retirada de conteúdos de redes sociais, aquela discussão entre o X, o ex-Twitter e a Rumble, as Big Techs, em relação à liberdade de expressão e conteúdos de fake news e ódio, enfim, que a gente tem visto se desenrolar no Brasil. Para o Somin, isso não faz o menor sentido, né? Ele chega a questionar, enfim, que tipo de emergência haveria para os Estados Unidos caso o Jair Bolsonaro seja preso. Se houver uma emergência nacional nos Estados Unidos por causa disso, então a situação de segurança do país é muito fraca, né? É isso que ele argumenta. Ninguém pode criar uma internacional por causa disso. Portanto, as justificativas jurídicas seriam várias. E pelo judiciário, parece haver um caminho bastante seguro para derrubar, por enquanto, ao menos essas tarifas de 50%.